Após 2 dias de júri, Jorgeval Alves é condenado a 146 anos de pena por estuprar e matar o filho e o enteado. Toda aquela lorota que ele contou no plenário do júri, dizendo que era inocente, dizendo que não fez nada, dizendo que foi induzido a mentir para não se passar como covarde. O Tribunal do Júri acreditou nisso não, hein? Os jurados não acreditaram não. Ao vivo, a repórter que acompanhou tudo que aconteceu no Fórum de Linhares, inclusive ontem, no Instagram dela, fez uma live antecipando, para quem estava acompanhando, claro, a live dela, a condenação do Jorgeval. Eu era uma das pessoas que estava nesta audiência para saber, eu estava interessado em saber quantos anos de cana este assassino iria pegar. Sueli Araújo, primeiro, parabéns pelo trabalho e traz mais detalhes para a gente a respeito da condenação desse cabra. Ei, Eduardo Santos, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Você disse muito bem, né? Os jurados, eles não acreditaram em absolutamente nenhuma palavra que foi dita por Jorgeval durante o interrogatório. Esse interrogatório ele aconteceu ainda no primeiro dia de julgamento, na terça-feira. Foi por volta da meia-noite, os jurados eles já estavam há várias e várias horas no plenário, ouvindo ali testemunhas, ouvindo especialistas. Então, quando o acusado ele entrou, começou ali a falar inicialmente sobre o passado dele, né? Um passado ali de infância, onde ele nasceu, como é que ele veio morar aqui na cidade de Linhares. E lembrando que logo de início os jurados, eles ficaram sabendo que o Jorgeval, ele não responderia a nenhuma pergunta feita pela acusação, pelo Ministério Público, pelos assistentes também da acusação. Jorgeval só se disponibilizou a falar ali e responder perguntas dos advogados de defesa e dos jurados. Então, nesse primeiro momento, esse depoimento ele foi um pouco mais frio, um pouco mais distante, porque Jorgeval começou a falar ali sobre o passado dele, sobre a infância dele. Até que de forma cronológica, ou seja, foi tudo muito longo, o Jorgeval chegou no dia 21 de abril de 2018, que foi quando, né, aconteceu ali o fato onde Cauã e Joaquim acabaram perdendo a vida. E aí, nesse momento, o Jorgeval, que até então ele estava muito tranquilo, muito frio, muito distante de tudo que estava sendo trazido, ele começou a chorar. Principalmente quando ele disse que foi induzido a mentir. Disse que em nenhum momento conseguiu ali ficar sozinho, conseguiu de fato pensar no que tinha acontecido, já que ele acabou recebendo a ajuda, o apoio, a visita de vários amigos da igreja, de amigos da cidade. E um desses amigos ele acabou dizendo que era melhor Jorgeval mentir e dizer para a polícia, dizer para a sociedade que ele tinha tentado entrar no quarto de Cauã e Joaquim para realizar o salvamento. Nesse momento, Jorgeval ele pediu desculpas, se disse arrependido e chorou de forma ali muito intensa. Ele foi consolado pelos advogados e continuou esse depoimento que durou cerca de 2 horas, só terminou por volta das 2 horas da manhã, já de quarta-feira. Jorgeval, ele disse que gostaria de passar toda a madrugada ali, dando a versão dele do acontecido, porque ficou calado durante 5 anos, foi humilhado, foi julgado em silêncio. Logo depois, os advogados então retiraram Jorgeval do plenário e o juiz ele encerrou esse primeiro dia, terça-feira. Começou ali por volta das 9 horas da manhã e só foi encerrado na madrugada, por volta das 2 da quarta-feira. Jurados cansados foram liberados, mas não liberados para o retorno no convívio, porque eles ficaram confinados, Dudu. Tiveram que ir para um hotel e então, às 10 horas da manhã de quarta-feira, segundo dia do julgamento, esses jurados, então, eles retornaram para o plenário, descansaram um pouco e deram início a esse segundo dia, que todo mundo ali, não só os jurados, mas o público do plenário também já sabia que o julgamento, ele
acabaria na quarta-feira, já que na terça-feira o Ministério Público dispensou 13 testemunhas, o que deu uma agilidade e também uma rapidez maior nesse processo do julgamento. E aí sim, na terça-feira foi mais um dia ali onde o Ministério Público continuou acusando o Jorgerval. Nós tivemos por volta das 10 horas da manhã o início dos debates. Aí o Ministério Público teve voz durante 1h30 mais ou menos. Os promotores, eles falaram sobre o caso, disseram ali mais uma vez que Jorgerval, ele era acusado, que ele torturou, que ele estuprou, que ele matou o Joaquim e o Cauã. E nesse momento houve um ato ali muito significativo e muito forte, que foram as imagens de Cauã e Joaquim mortos, carbonizados. Essas imagens, elas foram mostradas pelo Ministério Público, então os jurados puderam ter essa imagem ali projetada, assim como quem estava no plenário. Realmente foi um momento muito forte, muito emocionante. O pai do Cauã, ele não conseguiu assistir aquelas imagens, ele se levantou, foi ali para fora e só retornou algum tempo depois. Após finalizada essa primeira parte, foi o momento da réplica, onde a defesa ali de Jorgerval, ela pôde se manifestar, pôde falar, e mais uma vez os advogados, eles afirmaram que Jorgerval sempre alegou inocência, e a versão dele para aquele dia, para a noite do dia 21 de abril, é realmente um acidente, um curto-circuito, uma pane elétrica, algo que ele não sabe explicar e que ele só acompanhou, porque não pediu ajuda, saiu ali correndo, segundo ele, desnorteado, e só depois de um tempo ele conseguiu uma ajuda de alguns vizinhos. E logo depois, Dudu, nós tivemos ainda a tréplica, e aí os jurados já estavam cansados, saíram do plenário, foram para a sala secreta, fizeram a votação. Então, por volta das 9 horas da noite, 8h50 da noite de ontem, o juiz, ele voltou para o plenário acompanhado dos jurados, a plateia pôde novamente ter acesso ao salão do júri e houve a leitura da sentença, onde Jorgerval saiu aqui do Fórum de Linhares, cidade onde o fato aconteceu, condenado. 146 anos e 4 meses de prisão. Ele foi levado imediatamente para o presídio de Viana. A gente vê imagens agora que houve ali um momento tenso, porque os moradores que durante todos esses 2 dias ficaram em silêncio, ontem eles tiveram uma atitude diferente. Foram para a porta do fórum, xingaram o Jorgerval, vaiaram a viatura. Ele saiu daqui escoltado e deve, segundo a Justiça, permanecer preso por muitos anos, Dudu.